Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sexta, né? Sexta edição da Semana Empresarial da FES Ribeirão Preto. Eu sou a Silvia Galavari, alguns me conhecem, outros não. Sou ministra de disciplina de sistemas de informação, mapeamento de FES. E sou professora do Departamento de Administração. Então, sejam muito bem-vindos. Vou apresentar aqui a apresentação, a palestra da Letícia. Letícia, seja bem-vinda à nossa casa. É uma ex-peana também, né? A Letícia é bacharel em Economia pela FEARP, onde também participou do CA. Também passou pelo setor de crédito e risco do mercado externo na Minerva Foods. Atualmente atua como analista de prevenção à fraude no mercado pago, que é uma fintech do Mercado Livre, e curso MBA em liderança na nova economia pela São Paulo Escola de Negócios. Só um aviso para vocês, pessoal, tem um controle da presença dos que estão aqui, e vocês fiquem até o final para manter essa presença. Letícia, com você, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja bem-vinda aí à nossa casa. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada à FEA pela oportunidade de poder participar desse evento. Eu estou muito feliz, né, como ex-feana, poder retornar na universidade, podendo contribuir um pouco do que a gente tem visto no mercado de trabalho. É sempre interessante, né? Então, hoje eu vou falar aqui para vocês um pouco, né, do que são os possíveis caminhos, alguns deles, né, de carreiras em fintech, e contar para vocês ali como que a inteligência artificial vem transformando os serviços financeiros. Aqui. Bom, então ali um pouco do minha trajetória profissional, como a professora Silvia comentou também, né, então eu me graduei ali na FEA, em economia, passei pelo centro acadêmico, participei da antiga diretoria social, que é do cursinho pré-vestibular. Foi uma experiência muito enriquecedora. Eu acredito que passar pela faculdade não é só a formação profissional, no sentido de participar das aulas, né, pensar em qual caminho seguir ali na profissão, mas eu acredito que centro acadêmico e as demais entidades estudantis, elas também nos formam como pessoas. Então, recomendo que vocês participem também. E ali eu me formei em 2017 e depois em 2019 até meados de setembro de 2022 eu atuei na Minerva Foods, ali na área de crédito e risco de mercado externo. Então ali eu tinha bastante contato com outras equipes internamente, logística, documentação, na parte externa com banco. Então foi um segmento bem importante também na minha trajetória, eu aprendi bastante. Então, vejo que consegui unir bastante o que eu trouxe da universidade, né, e também das vivências do centro acadêmico, de saber me relacionar com diferentes públicos, né, como a gente lida com as situações do dia a dia. Então, de certa forma, tudo isso foi bastante enriquecedor. E depois tive a oportunidade de vir ali, né, para o Mercado Livre, mais especificamente ali no Mercado Pago, que é a Fintech, na área de prevenção à fraude, uma área bem específica e cuja atuação vem crescendo bastante, né? A gente vê que tanto em fintechs como nos bancos tradicionais também a área de prevenção à fraude, principalmente, vem ganhando bastante relevância, né? Dado todo o cenário que a gente tem de avanços no segmento financeiro. Bom, basicamente a agenda que eu vou passar aqui com vocês hoje é um pouco dos caminhos reais e possíveis, né? Tentando, de certa forma, conectar o que a gente vê em termos de o que tem mudado, né, na rotina do setor financeiro, o que a gente tem visto na transformação digital e, principalmente, como a gente consegue conectar isso com o mundo real, né? Então, eu venho trazendo para vocês ali, no primeiro momento, um pouco do que vem na transformação digital e as demandas do mundo real, né? Como que a gente combina a tecnologia, a inovação e a inclusão nos serviços financeiros. Venho trazendo um pouco também da inteligência colaborativa, né, entre os humanos e a inteligência artificial, e como isso vem modificando os serviços financeiros. E ali, mais para o fim, eu venho trazendo um pouco de como a gente navega pelas mudanças, né, pensando muito mais ali em carreira, né,
Que tipo de habilidades os profissionais que estão atuando nessa transformação dos serviços financeiros precisam ter? E venho falando também um pouco de como a gente vai construindo nossas carreiras, né? Trazendo uma ênfase no aprendizado contínuo. Bom, então aqui nesse primeiro momento, falando um pouco ali, né, da transformação digital e do que vem acontecido, e eu acho que todos aqui também, principalmente como usuários dos serviços financeiros, a gente vem percebendo que nos últimos anos tivemos mudanças, né, na forma como a gente atua no meio de pagamentos, em tudo que diz respeito à nossa vida financeira, a gente observou mudanças significativas, né? Então, a gente vê que, por exemplo, a pandemia acelerou, por exemplo, no caso do Brasil, a bancarização, né? Então, tem um dado do Bacen que mostra que em 2021, desculpa, aproximadamente 84% da população brasileira adulta tinha conta em banco. Isso foi uma evolução de 14 pontos percentuais em relação a 2017. Ou seja, no intervalo ali de 4 anos, a gente conseguiu aumentar a bancarização. Então, a gente via que já tinha as fintechs vindo e a necessidade, né, de ter novas formas das pessoas conseguirem movimentar a vida delas financeiramente, potencializou esse efeito, né? Então, principalmente quando a gente fala ali na transformação digital, a gente está falando ali de combinar metodologias, a tecnologia, né, para fornecer melhores produtos e serviços. E eu acho que fica muito evidente ali, quando a gente está falando nesse cenário, na centralidade do usuário, né? Então, eu venho trazendo para vocês alguns tópicos de como se conecta, né, a transformação digital e o que acontece no mundo real. Então, a gente tem ali o usuário no centro. Importante entender o comportamento do usuário, é importante entender os novos hábitos, né? A questão da praticidade. Então, hoje a gente precisa que tudo seja prático, que a gente consiga fazer pelo celular, pelo internet banking no notebook, né? A gente tem novas necessidades, precisa que também seja ágil. A gente pensar até alguns anos atrás, se a gente precisasse fazer uma transferência bancária, precisasse de qualquer informação a respeito da nossa conta, a gente precisava ir até alguma agência, entrar em contato com o gerente, era um processo um pouco mais burocrático. Então, a gente tem hoje, né, essa necessidade da agilidade que as novas demandas do mundo, né, foram trazendo para a gente. E aí, como isso se conecta depois com a questão da inovação, né? Então, quando a gente pensa ali, o usuário é o centro. Ok, ele precisa de novos produtos e serviços ou que os existentes sejam melhorados. Então, a gente vai trazendo inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando aqui de como acontece esse processo basicamente dentro das fintechs, né? Por exemplo, gerenciamento de projetos. É importante entender que o produto financeiro, o serviço que vai ser ofertado é um projeto e ele precisa ser gerenciado. E muitas vezes ele vai ser gerenciado, né, ali dentro de equipes multidisciplinares. Então, a gente tem diferentes equipes com diferentes etapas de um processo que resultariam no mesmo produto, né? E a gente precisa também pensar em soluções escaláveis, né? Então, eu acho que nesse sentido, é importante ter em mente como que vai ser desenhado todo esse projeto, como essas equipes vão conseguir trabalhar para a gente desenvolver um produto que atenda às necessidades do usuário. E ali, né, dentro desse cenário da gerenciamento de projetos e tudo isso, a gente vai ter um produto digital, né? Falando ali no caso das fintechs, dos serviços financeiros, né? Então ali a gente tem o produto, que é basicamente o que o negócio vai ter ali na vitrine, né, para poder oferecer, para poder ofertar. E é importante também que esse produto, ele tenha um bom design, pensando na experiência do usuário também, né? Então na questão da acessibilidade, vai servir às necessidades que o usuário tem, né? E também combina a parte da tecnologia, né, que é a questão mesmo, por exemplo, do código, né, como que a equipe de tecnologia vai viabilizar, né, o desenvolvimento desse produto. E dentro desse sentido, eu trago um pouco das ferramentas, né? Então, hoje, quando a gente está falando no cenário de serviços financeiros nos dias de hoje, a gente tem um volume gigantesco de dados, né, que a gente chama de Big Data. E é importante também a gente saber fazer a gestão desses dados. Então, são diferentes equipes combinando os dados que estão disponíveis para a gente poder ter um produto final. E é importante trazer aqui também que a gente tem diferentes ferramentas e sistemas que a gente pode utilizar para fazer a gestão desses dados, para fazer todo o ETL, todo o tratamento, para poder entender esses dados que a gente tem, né? E também a gente traz aqui um pouco do destaque da prevenção de riscos de fraude, né? Então, a gente
tem que estar atento também em como esses dados podem nos trazer insights para a gente permitir que o produto atenda ao usuário e que também não tenha potenciais altos de fraude, né. Então, diante dessa combinação, né, da inovação, que é ali a parte das equipes, as soluções escaláveis, os produtos que a gente teria e as ferramentas que viabilizam tudo isso, né, a gente tem hoje em dia soluções. Então, por exemplo, hoje é possível a gente ter novos modelos de negócios, por exemplo, marketplace. E aí falando no caso, por exemplo, do Mercado Livre, né, que a gente tem um grande marketplace que é possível hoje as pessoas acessarem a plataforma, vender produtos, a negociação, a questão do pagamento, né. Essa transformação nos serviços financeiros também trouxe outras inovações, por exemplo, o Open Banking, né, que a gente tem todo esse compartilhamento de informações, claro que com o consentimento dos usuários, mas hoje isso facilita muito a nossa vida no sentido, né, de como a gente tem acesso aos serviços financeiros. Como meio de pagamentos, o Pix é super revolucionário, é recente ali que a gente tem no nosso cenário brasileiro e que a gente já vê que hoje é um dos principais meios de pagamento utilizados. E no mundo real, né, quando a gente vem ali com essas soluções, como que elas se incorporam, né, a gente tem ampliação da bancarização, né. Então a gente tem que os usuários hoje, com essa maior oferta de serviços, melhoria de existentes, né, a gente consegue ver que temos mais pessoas com acesso a serviços bancários. Importante destacar também a confiança do consumidor, né, o consumidor ele vai confiar em quem está oferecendo aquele produto, aquele serviço, ele vai confiar que as informações dele estão seguras, ele vai confiar que nós vamos oferecer um bom serviço. E também a questão da vantagem competitiva, né, que aí eu acho que é muito mais como a gente pode combinar tudo que a gente tem de dados, das nossas soluções, todo o produto que a gente tem, né, para ter vantagem ali no mercado que estamos atuando. E aí eu trago também, né, como a gente veio tudo isso que está acontecendo, né, da transformação digital e no mundo real, mas por trás, como que tudo isso basicamente acontece, né? Então a gente fala muito hoje da inteligência artificial e às vezes a gente tem uma tendência a achar que talvez ela resolveria, né, todos os nossos problemas ou boa parte deles. Mas eu queria trazer aqui para vocês uma mensagem de que sim, a inteligência artificial é importantíssima, mas não podemos desprezar a inteligência humana, né. Então eu trago aqui um pouco do ponto das principais contribuições, né, quando a gente fala de uma colaboração entre humanos e a inteligência artificial. E aqui trazendo para vocês um exemplo um pouco mais simples, por exemplo, eu trabalho hoje no mercado pago, na área de prevenção a fraudes, no checkout de compras de maquininhas. Então, as maquininhas, quando a gente vai hoje numa loja, que a gente vai passar ali o pagamento, seja no Pix, no Visor, ou seja num cartão de crédito, então eu atuo ali na área de prevenção à fraude dessas vendas de maquininha, que é praticamente uma área de scoring. Scoring com analytics, é uma mistura ali. Então, ali, se a gente pensar em algum exemplo simples de analisar pagamentos, né? Então, por exemplo, é importante a inteligência humana, porque na inteligência humana, que eu digo aqui, a gente tem as regras de negócios, a gente tem insights de análise, tudo isso vem da vivência do dia a dia, né? De várias pesquisas entre diferentes equipes, do que a gente vai vendo nas análises pontuais de dados ao longo do tempo. Então, é basicamente a gente fornecendo o input ali, né, para um modelo que pode vir a ser um modelo de machine learning ou para algumas ferramentas, né, de análise e interpretação de dados, né, que juntamente, combinados, né, elas vão produzir para a gente alguns resultados, né. Então é importante a gente saber que o modelo de machine learning, e seja as outras etapas das árvores de decisão, tudo isso, elas dependem sim, né, dos insights das nossas análises, depende muito do input, né, de informações, da qualidade de dados. E se a gente conseguir combinar isso de uma forma boa, a gente consegue ter resultados promissores. Por exemplo, a gente consegue ter digitalização e automação de processos, né? A gente consegue gerenciar riscos de fraude, então a gente consegue pegar anomalias, comportamentos suspeitos, algo que não era esperado, né, num determinado segmento. Então, para poder fazer uma investigação, né. A gente pode ter também ali uma recomendação de produtos e serviços para um público personalizado. Então, se a gente pensar hoje
com as árvores de decisão, com todo o conhecimento que vai sendo agregado ali nessa combinação de inteligência humana e inteligência artificial, a gente consegue saber qual tipo de produto, por exemplo, a gente consegue fornecer para um determinado público, né? Então, dependendo do comportamento que esses modelos, essas análises vão trazer para a gente. E a gente tem também principalmente esse ganho, né, de agilidade na tomada de decisões, né? Então, imagina, no caso, por exemplo, de prevenção à fraude, tem diferentes aspectos que são considerados, né, num comportamento do usuário. Por exemplo, num padrão de compra, né, esse cliente ele costuma comprar um volume X de reais, né, ele costuma comprar determinado tipo de produto, né, ele costuma utilizar determinado meio de pagamento, né, ele costuma comprar de forma recorrente. Então, a gente tem hoje uma gama muito ampla de dados que, em análises pontuais, seria muito difícil, talvez, identificar algum padrão. Então, com o apoio da inteligência artificial, né, com todos os inputs de coisas que a gente vai encontrando e combinando com as demais regras, a gente consegue ganhar agilidade para entender os novos padrões, para poder capturar mais fraude, para poder ter decisões mais assertivas, pensando na sanidade do negócio. Bom, e aí, isso quando a gente fala, às vezes parece algo muito distante, né? Eu pensava mesmo antes de entrar para começar a trabalhar nessa área, né? E quando comecei a ouvir falar sobre modelo de machine learning, sobre inteligência artificial, eu pensei, caramba, né? Que tipo de habilidades eu precisaria ter, o que seria essencial no dia a dia, né? Então, aqui eu venho trazendo para vocês um pouco, né, das habilidades básicas, né, desse novo profissional que ele está ajudando a transformar os serviços financeiros, né? Então, um primeiro destaque aqui seria conhecimento do negócio, né? Eu acho que é importante saber o que o negócio em que a gente está, o que ele oferece, né? Que tipos de produto a gente tem disponíveis, quem são os principais players desse mercado, nesse segmento. Então, se a gente está falando de fintech, a gente está falando de Mercado Pago, a gente está falando de PicPay, a gente está falando de Nubank, né? Entender os riscos e oportunidades do negócio, né? Então, por exemplo, mudanças de meio de pagamento. Então, se antes as pessoas usavam muito cartão e agora usam mais o Pix, né? Quais os potenciais riscos e oportunidades dentro do segmento como um todo, né? Não apenas na empresa. Importante ter orientação a dados. Então, é importante conhecer um pouco ali das principais ferramentas, né, e as linguagens do mercado, tanto para análise dos dados, que é um grande volume de dados, quanto também para visualização. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? O Excel, Power BI, SQL, Python, Tableau. E aí eu trago aqui um destaque que é importantíssimo, né? Da gente saber quando usar cada ferramenta, né? E tem aquela máxima que fala que é melhor a gente se apaixonar pelo problema e não por uma ferramenta, né? Então, dependendo do tipo de análise que você está fazendo, dependendo da solução que você está desenvolvendo, um Excel resolveria. Às vezes não precisa de um Power BI, de um Tableau, né? Mas dependendo do que você quer mostrar, dependendo do seu storytelling, você vai ter que usar alguma outra ferramenta, né? E aqui, quando eu falo disso da orientação a dados, né, talvez conhecer um pouco basicamente, aí depende também de onde você está trabalhando, de onde você vai trabalhar, né? Então, eu acho que basicamente ali, pelo menos o que tem me ajudado muito, eu comecei com Excel e Power BI, né? Depois, posteriormente, fui aprendendo SQL e Tableau, né? E estou ali no básico do Python, né? Então, eu acho que, de certa forma, é importante, porque isso vai te ajudar também a olhar para os dados, né? Uma outra habilidade também seria o pensamento crítico, né, que eu acho que esse é um dos mais relevantes, né? A gente tem que pensar também que a gente tem que estar sempre em atualização constante, né? De olho nas tendências do mercado, entender o que está acontecendo no cenário macro, né? E fazer uma conexão com os dados, né? O que os dados que eu estou analisando me mostram, né? Eles estão conectados com o que a gente costuma ver no dia a dia, com o que a gente costuma ver no dia a dia da empresa, do mercado, né? Ou a partir dali eu posso tirar novos insights. Então, não só a gente olhar para os dados, né? Mas olhar os dados em conjunto com o cenário externo. E uma outra habilidade também que é super importante, poder de negociação. E aí, num sentido de construir um bom relacionamento mesmo, né, com as equipes. Então, eu trouxe para vocês que, principalmente quando a gente está falando de construção de modelos de machine learning,
quando a gente está falando de serviços financeiros como um todo, a gente tem essas equipes multidisciplinares, né? Então, certamente a gente vai ter alguém de TI, né, na parte do código, a gente vai ter equipe de produto, a gente vai ter equipe de negócio local, a gente vai ter a equipe de negócio corporativa. E como a gente alinha tudo isso com a estratégia, como que a gente vai alinhando os microprojetos para que tudo aconteça da forma esperada, né? Então é importante ter esse bom relacionamento no sentido da comunicação aberta, né? De entender ali as necessidades de cada equipe para conseguir, né, desenvolver um bom serviço, né? Então os clientes, né, principalmente clientes internos, né, como a gente consegue ali entender melhor o cenário. E a colaboração para encontrar boas soluções, né? Então, novamente, é importante entender o contexto em que a gente está, como a gente pode colaborar pensando em soluções escaláveis, né? Principalmente quando a gente pensa ali na questão dos serviços financeiros. Ainda que um produto, né, financeiro seja desenvolvido e vá ser colocado em produção inicialmente de maneira gradual, é importante pensar na escalabilidade, né? Eu acho que esse é um ponto que eu vejo que é bem importante a gente ter em mente. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa pensar ali na escalabilidade, né? Pensando, por exemplo, no exemplo do Pix, né? Foi algo que tiveram os estudos e foi colocado em produção e hoje já é um dos principais meios de pagamento que a gente tem. Então, pensa que é uma solução que ela é escalável. Claro que às vezes pode ser necessário fazer alguma adaptação ou outra em como funciona, né, aquele produto, mas a escalabilidade, de certa forma, ela garante ali um sucesso. E aí, visto isso, né, eu acredito que também não só pensar nas habilidades básicas que tem, mas eu acho que um ponto bem interessante é a gente pensar em como a gente vai construindo nossa carreira, né? Então, pensar que, por exemplo, no meu caso também, fiz economia, a gente aprende a olhar tudo num cenário macro, a gente aprende ali nos cálculos, né? A gente aprende a estatística, mas eu tive que aprender a me comunicar no mundo corporativo, eu tive que aprender novas ferramentas de visualização de dados, de extração de dados, então, tudo isso vai acontecendo de maneira contínua. Então, é importante a gente estar sempre com isso em mente. E aí, nesse ponto do aprendizado contínuo, né, eu destacaria ali 4 pontos também, né, que eu acho que é importantíssimo. A questão da curiosidade, né, perguntar mesmo, literalmente levantar a mãozinha e falar como funciona. Em ambientes de fintech, por exemplo, aí eu posso comentar um pouco sobre isso. Em geral, as pessoas são muito abertas. Então, às vezes eu tenho algo no trabalho que eu preciso entender melhor como funciona. Então, às vezes eu posso ali perguntar para alguém, né, que atua com aquele determinado tema, se ela pode me ajudar a entender como funciona. Então, a gente tem que lançar a mão disso para poder seguir se desenvolvendo, né? E é importante a gente ter essa iniciativa, né, no aprendizado. Então, seja em livros, em cursos, em podcasts, no networking, como eu comentei, de literalmente levantar a mãozinha e perguntar para as pessoas, né? Porque muita coisa a gente não vai saber. Então, a gente precisa ter em mente que a gente vai estar sempre aprendendo. A comunicação, né? Então, como a gente alinha as demandas com as pessoas e pensando nisso, da questão da escalabilidade, que geralmente são projetos grandes que levariam um certo tempo ali, né, para ser entregue. Então, é importante o alinhamento, então, por isso que a gente tem que ir aprendendo a se comunicar e fazer esse alinhamento. O storytelling, né, basicamente, como eu vou contar a minha parte do processo, né? Como eu vou enquadrar isso na jornada do usuário, né? Então, essa questão do storytelling também é algo que a gente vai aprendendo ali, né, no dia a dia e seguindo melhores práticas. Mentoria também ajuda muito. Então, mentorias, assim, eu digo, pode ser com pessoas da empresa mesmo, pode ser externamente. Então, hoje a gente vê o LinkedIn como uma ferramenta poderosa também para a gente conseguir esses contatos, né? Feedback, e aí eu digo feedback não apenas da nossa liderança direta, que eu acho que é importante também a gente manter essa comunicação, como também feedback dos pares, né? Então, no dia a dia, fazendo alguma análise, né? Pensando ali no desenvolvimento de algum produto, em algo, uma análise pontual de fraude, é importante também quando a gente tem um feedback dos pares, porque às vezes a gente está olhando alguma coisa que outra pessoa olha de outra forma. Então, a gente aprende bastante nesse sentido também.
E digo também de ser estratégicos, né? Então, a gente pensar o que eu já sei, né? Quais perguntas eu posso responder com base no que eu sei? Porque a gente não pode desprezar o conhecimento que a gente já tem, né? E entender também o que eu preciso aprender, né? E aí isso demanda tempo, né? O processo de aprendizado, ele demanda tempo. Principalmente quando a gente está falando nesse cenário de rápidas mudanças, como a gente tem visto nos serviços financeiros, como a gente tem visto com a introdução da inteligência artificial. Então, a gente sabe que a gente precisa aprender muitas coisas, né? Mas é importante a gente combinar os aprendizados que a gente tem. Pensar na questão da inovação, não necessariamente como usar uma nova ferramenta que talvez esteja na moda apenas por usar, mas ser estratégico no sentido de, com essa ferramenta, o que eu posso responder? Eu já sei usar essa ferramenta, de que jeito eu posso combinar ela para atender essa necessidade que eu preciso? A resiliência, né, que eu trago aqui um pouco da inteligência emocional, né? O que eu posso aprender com os erros e acertos, né? Como eu posso recalcular a rota se necessário? Então, assim, já adianto para vocês, a gente erra muito. Então, é importante esse espaço para a gente entender que a gente vai errar, né? Mas como a gente se recupera do erro, né? O que a gente aprende com o erro. Então, é importante a gente errar rápido para aprender rápido, né? Então, encarar, por exemplo, num caso de que a gente está testando um produto novo, na fase de testes, se a gente cometeu um erro, pensar que esse erro talvez é melhor acontecer agora do que quando o produto já estiver na mão do cliente final, porque ali a gente teria muitos outros fatores que seriam impactados, né? A questão da reputação da empresa, a questão da experiência do cliente, né? Então, inevitavelmente a gente vai errar. E, em muitos casos, é possível recalcular a rota rapidamente, né? Então, a gente tem que também ter essa inteligência de entender possíveis caminhos que podem ajudar a gente caso a gente precise rever os planos. Em projetos, isso é muito comum, o tempo todo. Então, eu acho que a gente tendo isso em mente, eu acho que a gente consegue construir uma carreira, né, que a gente vai conseguir desenvolver coisas muito bacanas, principalmente pensando ali na população, né, pensando no acesso aos serviços financeiros, que a gente vê que cada vez mais o cliente demanda muitas coisas, né? Nós mesmo como clientes demandamos muito e temos muitas oportunidades para serem exploradas, né? Então, nesse sentido, eu acredito que esses pontos são importantes para a gente conseguir conectar todas essas mudanças que a gente está vendo ali, né, na transformação digital, com o nosso mundo real e o nosso desenvolvimento de carreira. Muito obrigada, pessoal. Acho que aqui está no mudo, professora Silvia. Desculpa. Sem problemas, agora sim. Vou dar palmas de novo, então, para ela. Muito obrigada, pessoal. Ai, desculpa, é que eu deixei no mudo e depois eu esqueci de colocar. Eu perguntei para eles se tinham perguntas e eles estão todos tímidos, mas eu vou começar com uma pergunta aqui. Você falou de gestão ágil, você falou de errar rápido, né? E corrigir rápido. Você teve contato com gestão de projetos, pelo que eu entendi no começo da sua fala, ou não? Isso, Você teve que evoluir nessa área de gestão de projetos e foi trilhando para uma gestão ágil, é isso? isso, exatamente. Então, para comentar um pouquinho, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Então, tem um lançamento de um novo produto, por exemplo, um novo tipo de maquininha. Então, a equipe de produtos com a equipe de UX, eles vão pensar ali na jornada do usuário. E aí, nós, por exemplo, de prevenção à fraude, vamos pensar nos potenciais riscos que teria esse novo produto quando ele sair para o cliente final. E aí a gente tem todo trimestre, né? Então, geralmente a gente trabalha por trimestre, os temas que serão priorizados. Então, tem os temas que serão priorizados ali dentro
de prevenção à fraude. Então, a gente faz um alinhamento também com as demais equipes para entender o que eles vão priorizar. Porque dentro de cada equipe, a gente também tem nossas equipes de TI. Então, se a gente precisa também de desenvolver algo no sentido de código mesmo, então, equipe de TI, ela vai ter o tempo, né? Então, por exemplo, 2 semanas para configurar alguma coisa dentro do sistema. Então, a gente tem que estar sempre ali uh, atentos aos prazos. Então, a gente tem o roadmap, que é basicamente ali o mapinha de qual o tempo estimado, a gente leva os impactos financeiros, a gente traz a maior quantidade de informações possíveis para justificar ali a nossa iniciativa, e acontece, às vezes, das coisas não saírem como previsto. Então, por exemplo, já aconteceu de um projeto que estava coordenado entre várias equipes adiantarem aproximadamente um mês. Né? Então, por exemplo, sim, então tem que ter um alinhamento muito bom entre as equipes, entre possíveis cenários. Então, a gente faz um planejamento, mas já pensando num plano B também, né? Pensando em todo o desenvolvimento do produto. Então, é bem interessante. E eu achei bacana na sua apresentação que você linka toda essa questão de experiência do cliente, né, de jornada, de como que ele vai se comportar, o que que ele vai sentir, o medo que ele vai ter, uma série de questões. Eu falo disso na minha disciplina de desenvolvimento de sistemas, inclusive nesse ano os alunos até fizeram o mapa da jornada do cliente, né, pensando como que ele vai se sentir, pensando em todas as questões, né? Se eu estiver fazendo para um sistema, para um usuário final, por exemplo, como do Mercado Pago, e também pensando dentro da empresa, né? Eu posso estar ali com um vendedor trabalhando em um sistema e ele também tem algumas dificuldades numa venda complexa, né? E aí a gente começa a perceber o quanto que tecnologia está conectado com business, com negócios, com experiências, com sentimentos, com medo, né, que o cliente tem, por exemplo, será que isso aqui vai ser legal? Será que eu posso fazer uma simulação aqui? Vai dar algum problema? E aí você se sente nessa ponte tecnologia e negócios aí no Sim, seu trabalho? Você se sente nessa sim, ponte? sim, sim, totalmente. Porque, por exemplo, do ponto de vista, né, de estratégia, então, as equipes de negócio local, ela traz para a gente, né, o sentimento do que vem a ser na estratégia. Então, dentro disso, tem vários estudos que vão pensar qual produto será oferecido para o cliente. Então, a equipe de negócios, eles vão fazendo vários testes, né, testes de segmentação, de base de clientes. Então, tem todo um trabalho árduo, né, também por trás disso. E aí, a gente trabalha conjuntamente ali para poder identificar como a gente pode trabalhar, né, nessa colaboração para ajudar que o produto saia, que a gente consiga garantir a sanidade do negócio, né? Então é importante a gente olhar um mesmo produto de diferentes pontos de vista, né? Então também a questão de negociar ali com o IT, né? O que é factível, o que é possível de ser feito dentro daquele prazo, né? Então, geralmente, às vezes a gente é a ponte ali, né, entre as equipes. Então, em algumas reuniões tem representantes das diferentes equipes, né? No ponto que eu trouxe ali das equipes multidisciplinares, porque nada acontece de maneira separada, que uma equipe apenas definiria o que aconteceria com o produto, né? Então é importante entender o desenvolvimento, entender a jornada do cliente, e mesmo quando o produto já passou por testes, já passou pelas validações, e ele está ali no cliente final, sempre tem espaço para melhoria contínua, né? Então é importante estar de olho em diversas métricas, entender o sentimento do cliente final, né? Então, às vezes a gente pensa em alguma solução, né, com base no que veio dos clientes, mas que a forma como foi desenhada a solução no final não atende o que o cliente necessita. Então, é necessário, às vezes, rever, recalcular, encontrar oportunidades. Então, é realmente um trabalho contínuo mesmo. E pensando aqui nessa ponte que você está me contando, você acha mais fácil você, formado em economia, considerando que aqui eu tenho um grupo de alunos do curso de finanças, administração, contabilidade, economia, é isso? Você acha mais fácil um aluno com perfil nosso aqui entender de tecnologia para poder fazer uma ponte e um diálogo, ou você acha mais fácil essa turma entender do negócio, do sentimento do cliente, começar a entender essas outras questões?
Como é que você vê isso? Hoje de manhã saiu isso na palestra, não sei se alguém aqui estava, e eu queria ouvir tua opinião. Sim, eu acho que muito do feeling, né, até que a gente traz um pouco, é como usuário, né? Então, porque a gente usa o marketplace, a gente usa os serviços financeiros, então acho que a gente acaba trazendo um pouco disso, né? Eu vejo que, por exemplo, no meu caso, né, a nossa formação em economia, formação na FEA, né, fiz disciplinas também na administração, fiz com contabilidade. Então, acho que principalmente a gente tem um ganho, né, do pensamento estruturado, né? Quando a gente precisa mexer com números, quando a gente precisa pensar em estatística, eu acho que tudo isso facilita um pouco, né? Pensar estrategicamente. Um ponto bastante positivo e forte que eu vejo também, por exemplo, na área da administração, é a questão de apresentar as ideias, né? Então, o tempo todo tem disciplinas, tem projetos que incentivam, né, que a gente consiga transmitir para diferentes públicos, né, o que a gente precisa. Então, por exemplo, eu trabalhando como analista de fraude, muitas vezes eu estou trabalhando ali com SQL, com BigQuery, e aí a gente tem uma reunião com uma outra equipe de negócios, por exemplo, eles não vão ser tão técnicos, né? Então eu preciso ver como eu vou adequar o meu storytelling, como eu vou adequar a minha linguagem para poder trazer isso, né? Então eu acho que os alunos hoje, né, eles têm talvez uma visão, né, de tudo que está acontecendo, acho que consegue perceber melhor essa integração, né, entre a universidade e o que está acontecendo no mercado de trabalho. Eu acho que em parte disso, né, o LinkedIn e principalmente iniciativas como o Cefea, né, que eu acho que quando a gente começa a ver o que está acontecendo no mercado, a gente consegue conectar ali possíveis caminhos e possíveis carreiras. Eu acho que o principal ponto é entender que independentemente da formação, independentemente da carreira que pensa em seguir, aprendizado contínuo é algo que vai acompanhar todo mundo. Então, às vezes, eu não vou saber uma ferramenta. Por exemplo. Quando eu comecei, eu tinha o básico de SQL, conhecia de cursos, né? Mas no dia a dia eu fui aprendendo, fiz alguns cursos complementares, né? Aprendendo com outras pessoas também ali do trabalho. Então, assim, a gente vai vendo que a gente consegue juntar tudo que a gente aprende. Que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende no dia a dia, tudo isso vai compor nossa caixinha de ferramentas. Então, assim, não desistam. Essa caixinha de ferramentas, ela vai. Na verdade, o que eu queria, assim, o que eu percebo, né, de algumas outras empresas, que às vezes, eu lembro de um caso, no semestre passado, que tinha uma aluna que trabalhava numa startup de finanças. E daí a empresa preferia treinar alguém de economia, finanças, contabilidade para programar, para fazer a conversa, né, com o sistema, do que o contrário. Porque para eles era mais fácil pegar alguém da nossa área aqui para programação do que o caminho inverso, para entender. Né? Isso saiu na uma das palestras hoje de manhã. Então, acho que vocês acabam tendo uma vantagem por várias coisas que ela citou aqui na palestra, né, que a Letícia trouxe para a gente, vocês vão vendo ao longo do curso, né? De essa parte de resiliência, um pouco de sistemas, de banco de dados, de projetos, né? Enfim, né? Essa questão de encher na caixinha de ferramentas. Mas vocês, inevitavelmente, vão ter que aprender um pouco desse vocabulário de tecnologia, né? Não vai ter jeito, não tem como fugir. E olha só, quando eu comecei a ministrar a disciplina de... Quando eu entrei aqui na FE 15 anos atrás, a gente já falava essa questão de prevenção de fraudes, mas assim, era uma coisa assim dos Estados Unidos, de uma empresa, 15 anos atrás era uma coisa muito distante. Né? E hoje a gente está aí com o ferramenta diário, eu perguntando para ele o que eu faço numa situação específica, lá, ele já está me ajudando. Então, não que ele é perfeito ainda, mas que já tem algum feedback. Né? Muito obrigada, então, Letícia. Pessoal, vamos participar? Letícia, Isso. eu vou perguntar daqui, porque eu não sei se está. Sim. Tá me ouvindo? Sim. Como você chama? Giovana está perguntando em qual plataforma você aprendeu SQL, se você aprendeu aqui mesmo. Sim. Bom, quando eu estava na FEA, eu estava no último ano, se eu não me engano, último ou penúltimo, eu lembro que tinha uma disciplina de introdução à programação em R. Então,
esse foi um divisor de águas também, que eu comecei a ver que tinha um potencial de aprender uma forma nova de olhar para os dados, né? Eu fiz também uma disciplina que era, se eu não me engano, distribuição de renda e pobreza, que a gente trabalhava com alguns extratos de base da PNAD, mas era no Excel. Então, talvez a lógica de orientar para dados em diferentes ferramentas veio daí. Eu, particularmente, gosto muito de YouTube. Às vezes a gente pensa, tem a tendência a achar que precisamos de cursos caríssimos para aprender, então eu gosto muito do Udemy e gosto muito do YouTube. Então, SQL eu aprendi bastante, tem um canal de programação dinâmica, né? Depois eu deixei meu LinkedIn, vocês podem entrar em contato comigo também, né, se quiserem trocar uma ideia. Mas o YouTube me ajudou bastante. Então, ali, programação dinâmica, base dos dados, né? No Google, como um todo, a gente tem uma grande variedade, né, de informações. Então, assim, começando com exemplos mais simples, né? Então, a gente consegue ir estruturando depois os problemas mais complexos do dia a dia. Eu acho que todo mundo consegue aprender, né? E eu acho que é interessante a gente dividir nosso aprendizado, né? Talvez não tentar aprender todas as ferramentas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, começando ali com SQL, alguns exemplos mais básicos, né? E testando o que pode vir a ser. Então, de certa forma, a gente tem várias plataformas gratuitas que podem nos ajudar, né? Hoje em dia também a gente vê muito movimentos, né, para ajudar as pessoas a se desenvolverem em carreiras de tecnologia, né? Então, recentemente eu participei de um evento online de uma iniciativa que chama Womakers Code. Eles querem incentivar a participação de mais mulheres na tecnologia. Então, na plataforma, a gente tem alguns cursos na parte de cibersegurança, né, alguns outros na parte de skills mesmo, de soft skills, um pouco de hard skills também, na parte de SQL. Então, é bem interessante a gente estar atento a saber que no LinkedIn e no Google como um todo a gente consegue encontrar referências que podem nos ajudar. Obrigada. Mais alguma pergunta? Tem pergunta aqui também, tá? Ah, tem? Ah, sim. Só vou passar uma aqui que eu consegui agora, que o pessoal começa a falar. Aí eu já te faço. Ele tá certo. Ele tá ouvindo, né? Oi, oi, Olá. meu nome é Gabriele. Eu tenho uma pergunta que é um pouco mais pessoal, não sei como você se sente confortável para falar do tema, mas é sobre isso que você citou, sobre a participação das mulheres nesse mercado, porque, infelizmente, até aqui na FE, a gente vê uma concentração menor de mulheres quando se trata de análise de dados, até mesmo da quantidade, né, de alunos nas salas, as mulheres ainda são minoria. Eu queria saber um pouco mais sobre a sua experiência. Obrigada, Gabriele, pela pergunta. Sim, para mim é tranquilo também falar sobre isso, né? Então, quando eu ingressei ali em 2013, né, na turma de economia, 45 alunos, 36 homens, 9 mulheres. Então, assim, já era um cenário um pouco desafiador, né? Em geral, não tinha referências, né, de mulheres que tinham seguido a carreira também de economia, né? Então, foi um desafio, né? Ali eu me interessava, eu gostava de acompanhar o cenário externo, gostava de números, né? Então, de mais nova, e aí acabei indo ali para economia. Então, depois, ali, ao longo da graduação, a gente via que nas outras turmas também não mudava muito o padrão, né? Então, a gente via que a gente tinha poucas mulheres. E aí, quando a gente vai também para o mercado de trabalho, a gente vê que, principalmente, né, nessa área financeira, nessa área de dados, na área de tecnologia como um todo, a gente também encontra poucas mulheres. Mas o que me deixa mais esperançosa hoje são iniciativas como essa que eu citei do Makers Code, alguns programas de mentoria, né, todas as demandas que vêm ali, né, nas empresas, as pessoas querendo mesmo buscar novos caminhos, aumentar a diversidade como um todo, né? Então, tem iniciativas que atuam nessa formação, né? Então, eu acho que é importante a gente seguir acompanhando, seguir participando, e às vezes bate aquela síndrome da impostura, né? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou saber tudo? E não, ninguém vai saber tudo. A gente tem que ter ali, né, a humildade de aprender e ter confiança no que você está apresentando, né? Ali nas informações, na troca de experiências. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas bacanas acontecendo, né? Mais recentemente ali eu venho acompanhando um pouco de desenvolvimento de produtos digitais, também novamente no YouTube, vi um workshop muito bacana, chama Mulheres de Produto, então bem interessante, tem um livro em parceria com a Lura,
Então, elas trazem cases da vida real, né, na parte dessa gestão de projetos, de produtos digitais. Então, é uma bagagem muito rica e eu acho que vale super a pena a gente se inspirar nesses exemplos, né, se conectar. Então, acho que a gente consegue trazer bons frutos aí para o mundo da tecnologia e para a sociedade como um todo. Obrigada, Letícia. Agradeço. Kleber, Oi, professora. pode Tem uma mandar, pergunta aqui. manda bala. Pode falar. Boa noite, Letícia. Meu Boa nome é noite. Gabriel. E eu gostaria de saber a respeito justamente da área que você trabalha, né, na prevenção de fraudes. Você citou que vocês trabalham no lançamento de um produto, então antes de lançar um produto, vocês mapeiam as possíveis fraudes. E eu tenho duas perguntas em relação a isso. A primeira, se vocês fazem isso só antes do lançamento do produto, então, depois que ele foi lançado, é outra equipe que cuida disso, ou se são vocês mesmos? E a outra pergunta é, qual é a metodologia que vocês utilizam para analisar as possíveis fraudes? Porque eu imagino que vocês devem pensar como alguém que gostaria de fraudar o produto de vocês, né? Uma engenharia reversa, talvez. Então, gostaria de saber a respeito dos métodos e em relação ao pós-lançamento do produto. Maravilha, obrigada pela pergunta. Bom, aí, respondendo um pouquinho da primeira parte, né, é um efeito combinado. Por exemplo, de análises pontuais, né, que a gente vai fazendo, de identificando ali comportamento de fraude, vendo o que vai acontecendo no dia a dia, né, com toda a expertise da nossa equipe, das outras, né, então todo um histórico do que talvez pode vir a acontecer. Quando, às vezes, a equipe de negócios chega para a gente comentando que teremos um novo produto que será lançado, alguma modificação que será feita, por exemplo, no caso, em algum programa de aquisição, então a gente, dependendo de como estão construídas as regras ali de negócios, a gente consegue talvez ter uma noção de potenciais tipos de fraude. Mas é importante a gente ter em mente também, principalmente quando a gente fala de Brasil, que o brasileiro é criativo. Então, a gente está tendo ali sempre novas formas de fraude que podem acontecer, né? Então, de certa forma, a gente tem que estar atento ali a padrões, né, aos comportamentos do que pode vir a ser. Então, é uma junção ali da análise recorrente com o que tem no produto potencialmente novo. E aí, de certa forma, depois que um produto está lançado, né, a gente segue monitorando também. Então, diversas equipes estão olhando para as métricas, né, de como está performando aquele produto. Então, vamos supor, seja em termos de venda, seja em termos de fraude. Então, a gente está sempre ali monitorando e acompanhando todo mundo junto, né? E na questão de pensar como um fraudador, né, é um pouco do que eu falei também ali de como a gente vai encarando as coisas, de pensar na gente também como usuário, né? O que a gente vê ali, né, nos produtos, né? Então, por exemplo, padrões de compras, vou dar um exemplo, sei lá, uma pessoa costuma ter uma recorrência, não tem uma recorrência de compra, vamos supor, uma pessoa comprou um produto aqui nos últimos 90 dias, né? E aí, de repente, quando a gente olha, nos últimos 30 dias, ela começou a comprar muito mais, com maior frequência, muitas coisas diferentes, né? Ou numa quantidade maior, ou produto de volume maior, né? Então, a gente consegue, talvez, detectar alguns padrões que não são usuais, né? E com base nisso, a gente vai aprofundando ali análises para tentar identificar o que está ocasionando esse comportamento diferente, né? Se é um potencial de fraude, se não, né? Então, é basicamente um cruzamento de dados, de várias informações, né? Que nos ajudam a identificar ali o que está acontecendo naquele cenário. Então, por exemplo, principalmente padrões de compras, né? Informações que possam vir a ter, por exemplo, tem um caso de fraude bancária, às vezes a gente consegue ter informações de que uma determinada transação de pagamento avisaram o banco que aquilo é um potencial de fraude, né? Então, dependendo de quem está relacionado, das outras análises, a gente consegue identificar ali o que está acontecendo de fato naquele cenário. Obrigada, Letícia. Kleber, mais alguma pergunta aí? Não, tudo certo. Oi.
Clever, você ia falar mais alguma coisa? Não, sem perguntas por aqui. Tudo certo. E aqui, pessoal? Mais alguma? Não? Bom, então, a gente que podemos encerrar, agradecer mais uma vez a Letícia por voltar aqui na FEARP, mesmo que à distância, e faço um convite para você voltar aí para visitarmos, ver aí o campus e ter nostalgia do teu Sim, é ótimo. Verdade. Tá bom? Então, muito obrigada, parabéns a vocês que estão aqui também interessados, e uma salva de palmas. Muito obrigada, pessoal. Sucesso, Letícia. Obrigada pela experiência que você passou para a gente, tá? Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.